Você já imaginou um material tão fino que tem apenas alguns átomos de espessura, mas que ainda assim conduz eletricidade, emite luz e pode ser usado em dispositivos eletrônicos? Esses são os chamados materiais bidimensionais ou materiais 2D. Esses materiais estão no centro de uma grande revolução tecnológica atualmente. Antes de entender propriamente o que são esses materiais, é importante lembrar o que é um material semicondutor. Material semicondutor é um material que conduz eletricidade nem tão bem quanto um metal, mas nem tão mal quanto um isolante. Essa propriedade vem do chamado band gap, que é a diferença de energia entre as bandas eletrônicas de valência, que é onde ficam acumulados os elétrons, e a banda de condução, que é para onde os elétrons vão. Isso faz com que a condutividade eletrônica desses materiais seja controlada, e é justamente essa característica que torna os semicondutores essenciais para a produção de dispositivos eletrônicos, em transistores, LEDs e sensores, base de praticamente toda a microeletrônica. Os dicalcogenetos de metais de transição, ou simplesmente TMDs, da sigla em inglês, são materiais semicondutores 2D formados por uma camada de átomos de metal de transição entre duas camadas de átomos de calcogênio. O que tornam esses materiais tão interessantes é que, ao reduzir sua espessura de várias camadas para uma camada única, as suas propriedades mudam drasticamente. Isso abre caminho para a aplicação desses materiais em transistores, sensores, catalisadores e dispositivos optoeletrônicos flexíveis. O grande desafio é produzir esses filmes de TMDs de maneira controlada, homogênea e em grande escala. Uma das técnicas mais promissoras para isso é o magnetron sputtering. Essa técnica funciona mais ou menos assim. Gases são levados para dentro de uma câmara de vácuo, onde ele formará um plasma. Esses íons formados do plasma colidem com um material que chamamos de álcool, arrancando átomos que se depositam sobre um substrato, formando assim um filme fino. A forma como a fonte de energia é aplicada, se é em DC pulsada ou RF, altera o comportamento da deposição e, portanto, a composição e qualidade do filme depositado. Devido a essa particularidade, o objetivo da pesquisa foi entender como cada fonte de potência influencia o processo e, consequentemente, a qualidade final dos TMDs. Os filmes de TMDs foram depositados sobre substratos de óxido de silício, usando alvos de WS2, WSE2 e MOS2, sob as três fontes de potência: corrente contínua, chamada DC, DC pulsada e radiofrequência, ARF. Logo após a deposição por sputtering, passamos as amostras pela etapa de sulfurização, onde é um processo de conversão para o TMD final. Essa etapa ela é feita em um forno tubular. Para entender o efeito que cada fonte causa na síntese desses materiais, usamos algumas técnicas de caracterização. RBS, para medir a composição elementar e espessura dos filmes. XPS, para analisarmos o ambiente químico das amostras. As
as microscopias ópticas para observarmos a uniformidade dos filmes e espessura e rugosidade, respectivamente, e espectroscopia Raman e de fotoluminescência, PL, para confirmarmos a formação, número de camadas e comportamento do band gap dos materiais. A análise de RBS nas amostras pós-deposição por sputtering indicaram que nenhuma dos materiais atingiram a estequiometria correta, sendo assim comprovada a necessidade do processo de sulfurização pós-etapa de sputtering. A análise de XPS indicaram que os filmes após o processo de sputtering não são puros, apresentando espécies de óxidos e que, por sua vez, afetam no processo de sulfurização. Após a etapa de sulfurização, os espectros indicaram que as amostras a conversão foi total. Porém, já indicou que os filmes formados usando a fonte DC apresentaram maiores porções de óxidos residuais. A microscopia óptica mostrou que os filmes formados utilizando fontes DC pulsar e IRF se mostraram contínuos e homogêneos. Já utilizando a fonte DC, apresentou falhas e buracos ao longo de todo o substrato. Falhas essas devido ao excesso de óxido residual que tal fonte produz, prejudicando assim a conversão completa do WS2. A espectroscopia Raman mostrou os picos característicos de WS2. Já o espectro de fotoluminescência mostrou o pico de emissão em 1,97 eV. Ambos esses valores são característicos de bicamadas de WS2. Em resumo, compreender a influência da fonte de potência no sputtering é fundamental para controlar a formação dos filmes de TMDs. Como resultados, obtivemos que as fontes RF e DC pulsada mostraram o melhor desempenho com filmes mais puros, uniformes, homogêneos e sem falhas ao longo de todo o processo. A pesquisa agora segue em direção à deposição de monocamadas e à integração em escala wafer, aproximando cada vez mais esses materiais de uma aplicação real.